Fala turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que horário você está assistindo esse conteúdo, mas seja muito bem-vindo a mais um Creio Três Vezes Mais Profissionais da Saúde e mais um Mão à Massa. Não preciso me apresentar, é bem breve, né? Guilherme Justo aqui, faço parte da equipe da All for Business e ministro a aula, né, e toco a parte de finanças pessoais e investimentos. E hoje é um conteúdo, vamos dizer assim, que bastante pessoas nos perguntam, nos chamam, né, que é o investimento. Qual é o melhor investimento aí para o profissional da área da saúde? Né? A gente entende que no Brasil como um todo, poucas pessoas investem dinheiro, a verdade é essa. Né? Se for pegar por CPF cadastrado aí na Bolsa de Valores, a gente tem 4, 5 milhões de 200 milhões de habitantes, né? Então pouquíssimos. E mesmo para os profissionais da área da saúde, né, que normalmente quem já se forma no Brasil está talvez no topo aí dos 10% da população, mesmo assim, são poucas as pessoas que realmente investem e muitos nos perguntam, né, qual investimento é melhor para a minha área, o que eu faço, tem algum investimento, vamos dizer assim, que deveria ser feito por mim? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Né? E aqui eu quero trazer justamente o que a gente vai falar. Né? Para que é essa aula? Para quem que se destina essa aula? Então, essa aula se destina a todo profissional liberal, mas aqui a gente está falando mais da área da saúde, que é o nosso público que a gente conversa aqui na All for Business. Né? Então, se você aí é recém-formado médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo e por aí vai, né? E quer começar a investir, está se perguntando como fazer para investir, essa aula é para você. Né? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula a gente vai ver justamente fundamentos do investidor, né, da área de saúde, a gestão do fluxo financeiro, seja você que está começando uma clínica, ou seja, para o seu pessoal, dicas de investimento, trazendo aqui umas ideias de dicas de investimento, e vamos estudar, vamos assim, fazer um estudo aqui sobre um portfólio adequado para cada objetivo. Certo? O que essa aula não vai te dizer? Não vai te dar a bola de prata que tu vai comprar amanhã e vai ficar milionário. Isso não, infelizmente, se eu não te contar aí nos investimentos, não existe. Vocês riem quando eu falo isso, mas não é à toa que no Brasil tem mais gente que investe em pirâmide que na Bolsa de Valores. As pessoas querem a mágica, né? As pessoas buscam aquele investimento que vai mudar de vida. E não é assim que funciona, infelizmente. Né? Se fosse assim, todos faríamos, certo? Então, não esperem por isso aqui. Aqui é conteúdo de qualidade, e a gente vai trazer um monte de ideia legal sobre investimento para você, especialmente para você aí que está da área da saúde. Beleza? Bora lá então? Vamos lá então. Fundamentos do investidor, certo? Vamos lá. Normalmente, quem é o investidor na área da saúde, vamos pegar aqui o médico, é uma pessoa super ocupada. Né? Uma pessoa aí que mal tem tempo, uh, né? Sei lá, passa 12, 13, 14 horas numa clínica muitas vezes. Né? E assim é com o dentista, psicólogo e assim por diante. Os profissionais liberais têm bastante essa característica, né? Se você é autônomo, né, você acaba trabalhando bastante, porque a tua capacidade de produzir vai ser o fluxo do teu dinheiro. Basicamente é isso, né? Então eu também trabalho com investimentos e sou um profissional que peço seja um sócio de uma empresa. Muito da minha capacidade de gerar dinheiro depende do meu trabalho. Então eu trabalho muito também, tenho uma rotina muito atarefada. Né? Então é muito comum, então vocês pensam assim, profissional da saúde no Brasil normalmente é uma pessoa que tem uma remuneração acima da média do mercado. E é verdade. Você pode me dizer assim, Guilherme, mas eu sou aqui dentista, o dentista talvez não ganha tanto quanto um cirurgião e assim por diante, mas mesmo assim, você que é formado na área da saúde e tem um trabalho, já começou a trabalhar, provavelmente você ganha mais do que a média da população no Brasil. Por conta de ser uma pessoa muito atarefada, está sempre correndo, né, a gente acaba não parando para pensar sobre como guardar, sobre como investir o seu dinheiro, certo? Então, a ideia aqui é justamente ver quais são os fundamentos, né? O que a gente tem que pensar na hora de começar a investir dinheiro, certo? Então, primeira coisa, tá? Já tem um vídeo meu que fala sobre isso, sobre os 6 passos para começar a investir, que é a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Né? É aquele valor que você vai deixar, depois a gente vai falar onde aplicar, vai deixar guardado ou investido, no caso, né? Num local que você não vai mexer. Ele serve para necessidades imprevistas. Se você aqui é um trabalhador autônomo, imagina que você tem que ficar 1 mês, 2 meses sem trabalhar por algum motivo. Teve um problema de saúde, quebrou um braço e assim por diante. Imagina, você precisa ter uma reserva para essas eventuais necessidades. Como é que funciona a reserva de emergência? Você vai guardar de 6, no mínimo 6 a 12 vezes seus custos fixos. Veja bem, não é seu padrão de vida. Eu gasto 20 mil por mês. Não, não. Quais são seus custos? O meu custo fixo hoje para pagar meu aluguel, a minha luz, o meu carro, vai me custar 10 mil. Beleza, então é 60 mil. Tá? Que você tem que guardar no mínimo. Então não é a sua, como é que você vive.
né? Então é o custo fixo. Reserva de emergência, isso é crucial, tá? Especialmente para quem não é um trabalhador assalariado e a maior parte dos profissionais da área da saúde não é, né? Então, reserva de emergência, um dos fundamentais pilares para qualquer investidor, para você da área da saúde também. Depois que você já tem uma reserva de emergência, você vai para a acumulação do patrimônio, né? Que é justamente, montei minha reserva, eu vou construir, vamos dizer assim, os investimentos para aumentar, né, aumentar meu patrimônio. E aqui é que eu vou diversificar. A gente vai falar de diversificação, de alocar da melhor forma, de acordo com os seus objetivos. Tudo isso a gente vai falar mais à frente, tá bom? E depois, claro, manutenção e usufruto do patrimônio, que é quando a pessoa já adquiriu um bom patrimônio, começa então a complementar o seu dia a dia, não só com o seu trabalho, mas também com a renda desse patrimônio. Olha que maravilha. Esse é o momento que a gente chama da independência financeira, não é isso? Que é o momento que você começa então a trabalhar e a pressão do trabalho por gerar resultado para sua casa não é mais tão importante porque você tem investimentos que conseguem complementar, muitas vezes até suprir tudo isso. E aí, quem se planeja, quem faz a reserva de emergência antes, quem começa a investir antes, começa então a ter um patrimônio que vai ser usufruto ali na frente. E quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você vai ter esse patrimônio para poder usufruir. Deu para entender aqui os fundamentos do investidor? Beleza, então. Simples, prático, fácil para você aplicar agora mesmo. Então, depois vem a gestão financeira e fluxo de caixa. Aqui, isso aqui é muito importante, tá? Porque a maior parte das pessoas chamam, né, na Alpha Business, seja para falar de finanças pessoais, seja para falar de um consultório, de montar um consultório do seu trabalho, que as questões estão interligadas, né? Elas não entendem muito. A maioria são pessoas, muitas vezes, que se recém se formaram e querem montar o seu primeiro consultório, ou que estão com consultório, mas não estão conseguindo fazer ter resultados, né? E aqui é muito importante a pessoa entender os custos, os impostos. Quanto é que custa para montar um consultório? Quais são os encargos que estão nessa montagem desse consultório? Quanto vai custar? Qual é o custo fixo para montar um consultório? Isso é muitíssimo importante. Se vocês não conseguem entender, vocês estão começando agora e não entendem, não conseguem botar num papel, fazer um cálculo, seja com a ajuda profissional, seja sozinho, para entender quanto que vocês vão gastar, quanto que vocês vão investir, acho que esse é o termo mais correto nesse consultório, fica muito difícil você depois sobrar dinheiro para fazer qualquer outra coisa. Fica muito difícil vocês conseguirem que aquele consultório gere um grande lucro, para que vocês então tenham, né, esse lucro, caia na sua conta para vocês consigam investir em outras questões. Né? É a mesma coisa o fluxo. Né? Vocês têm que entender o fluxo. Né? Quais as transações feitas no consultório de vocês, na vida de vocês, no trabalho de vocês mesmo, que vocês não têm um consultório. Vocês têm que conseguir entender esse fluxo de caixa, porque só assim, controlando e gerindo esse fluxo de caixa, vocês vão ter dinheiro para fazer investimentos. A gente cansa de conversar com investidores que querem começar a investir, mas antes não arrumaram o seu próprio fluxo, o seu próprio trabalho. Não, primeiro a gente arruma nosso fluxo, primeiro a gente entende quais são os custos da nossa gestão financeira para depois começar a investir. A mesma questão da dívida. Eu estou super endividado pagando juros. Eu não vou começar a investir, primeiro vou pagar a dívida. Entra na mesma linha. Primeiro paga a dívida e depois começa a investir. Primeiro faz a renda emergente e depois começa a investir. Então isso aqui é um pilar muito importante. Muito importante. Você tem que entender qual é o fluxo de caixa de vocês. Né? Quanto que está entrando e quanto está saindo. Se você tem um consultório, um APJ, como é que está funcionando? E a dica de ouro. Gente, parece óbvio isso aqui. Jamais juntar as receitas pessoais com as da empresa. Uma coisa é uma, outra coisa é outra. Parece óbvio, mas vocês não têm noção do quanto hoje é comum, especialmente de um profissional liberal, que tem a empresa dele, mas é basicamente ele, a figura dele, não é uma empresa corporativa, talvez tenha ele e uma secretária, né? E a vida pessoal dele se misturam. As receitas e as despesas da uma coisa e da outra estão tudo misturado. Gente, isso é muito comum. Parece óbvio, mas isso é muito comum. Tá? Então, isso aqui é dica de ouro. Não misture as suas receitas pessoais com a da empresa. Isso tem que ser separado. O professor Alexandre fala muito isso. Né? Então, quem quer ver mais sobre, procure os vídeos do professor Alexandre para falar. Que ele bate muito nessa tecla. Certo, pessoal? Então, primeiro pilar que a gente conversou, né? O primeiro pilar que a gente falou, os fundamentos. Ter a reserva, para depois começar a pensar em acumular, e depois a manutenção e os usufrutos. Depois, entender dos custos da sua vida e do seu consultório, se você tem um consultório, entender quais são os custos, entender quais são os impostos.
porque você pode estar pagando um imposto a mais, talvez você deveria um benefício, ou talvez você não está pagando imposto que você deveria, depois você pode ter uma multa e se complicar com a receita. Você sabe disso? Você foi atrás disso? Entender quais são os fluxos, né? Então, de caixa, da sua vida pessoal e do seu consultório, do seu trabalho, separa as duas coisas. Então, o segundo pilar, muitíssimo importante aqui, para que a gente tenha uma vida próspera. Certo, pessoal? E depois, a gente começa, então, a ir para investimentos. Eu já fiz minha reserva, já entendi, já me organizei, agora eu vou para investimentos. Qual é o melhor investimento para um profissional da área de saúde? É incrível, mas muita gente nos pergunta isso. Tá, mas qual é o melhor investimento para um médico? Qual é o melhor investimento para um dentista? Não existe isso, gente. Os investimentos têm que ser adequados ao seu perfil de investidor. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Então, a principal questão que tem que ser analisada são os perfis e o seu objetivo como investidor. Certo? Então, vamos adiante. Então, eu vou começando a falar um pouquinho de dicas aqui, dicas de investimento, por exemplo, da reserva de emergência, correto? Bolém, eu tenho uma reserva de emergência, consegui juntar meus 6 meses, 12 meses, quanto mais melhor. Onde é que eu vou deixar esse dinheiro? Onde é que eu vou deixar esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ser balizado por duas coisas. Segurança, você não pode perder, em nenhum momento correr risco com esse dinheiro, e liquidez. Ou seja, você precisa, no momento em que precisar botar a mão nesse dinheiro, ele tem que estar o mais rápido possível na sua conta bancária para utilizar. Certo? Então eu trouxe, tem algumas outras, tá? Mas eu trouxe aqui duas formas de que você consiga deixar sua reserva de liquidez. Um Tesouro Selic e o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o tesouro pós-fixado do governo, né? O tesouro direto. Basicamente é o que a gente chama de risk-free, né? A gente está falando de um título do governo. Né? Se o governo te pagar, provavelmente é que o Brasil inteiro está mal, então você não vai te preocupar em levar palavras de outras pessoas. O governo, em tese, né, é o agente mais seguro. Então, o Tesouro Selic, quem vai pagar? Vai pagar a taxa Selic. Hoje, o que está pagando a taxa Selic? Tá? Hoje eu estou gravando essa aula em 2023, está pagando aí 13,75, uma baita taxa, tá, gente? Para a taxa básica, uma baita taxa. Mas hoje estaria pagando aí 13,75 o Tesouro Selic. Tá bom? Tem uma liquidez aí, D mais um, você pode deixar o seu dinheiro ali, tranquilo. Qual é a outra forma? E é a forma que eu utilizo, é um CDB de um bom banco com liquidez diária. Tá? O CDB, basicamente, é o certificado de depósitos bancários, é o jeito que o banco capta, né? O banco de varejo capta. Então ele vai te deixar uma aplicação, te pagando um juros que normalmente está alinhado com a taxa Selic. E aqui é uma dica importante, não aceite um CDB que está muito abaixo ou abaixo da taxa Selic. Se o Tesouro Selic está pagando 3,75, não faz sentido você deixar num CDB de liquidez diária que está pagando menos, 80% disso, 70% disso. Tem que ter pelo menos 100% da Selic, ou 100% do CDI e a Selic andam para e passo. Então aqui, este, por exemplo, é o local onde eu deixo a minha reserva de emergência. Eu tenho uma conta no banco e eu deixo lá uma reserva de emergência de 6 a 7 meses aqui do meu custo fixo. Fica num CDB de liquidez diária, pagando 100% do CDI, que anda ali para e passo com o Tesouro Selic. Perfeito, gente? Depois, a gente vai para aquela parte do acúmulo de patrimônio, certo? Então, depois que eu fiz a minha reserva de emergência, isso é um investimento focado em rentabilizar, em crescer o patrimônio por longo prazo. Atente-se a essa palavra, longo prazo. Então, o que a gente pode utilizar aqui pensando em longo prazo? A gente vai falar das ações, né, que basicamente são participações em grandes empresas, empresas listadas. Tu tem que ter um pensamento de longo prazo, porque elas no curto prazo podem oscilar. Gente, só para vocês terem noção, eu falei que eu estou gravando esse vídeo em 2023. Se você pegar ações de 2019, finalzinho de 2019, depois veio a pandemia, as ações basicamente ficaram de lado. Se for pegar o índice Bovespa, que é a sexta das principais ações do Brasil, de 2019 até agora 2023, faz 3 anos aí, as ações estão de lado. Então quem investiu em ações hoje está perdendo feio para a inflação e para o CDI. Por quê? Então você não tem que olhar para as ações como longo prazo. Então, ações, fundos imobiliários, o que são fundos imobiliários? São ativos, são cotas, né, de participação em ativos imobiliários em que você recebe um aluguel mensal desses imóveis. Então, de vez você alugar, comprar um prédio para botar para alugar, tem que se incomodar com o inquilino, tem que ir atrás do corretor. Você compra uma cota negociada em bolsa nos principais imóveis do Brasil, imóveis bem localizados, galpões logísticos, shopping centers, e ganha seu aluguel e deixa uma gestora profissional fazer a administração. Só que também oscila, como está negociando em bolsa, as cotas oscilam. Tem fundo imobiliário que já desvalorizou mais de 20% agora, depois da pandemia, por diversas questões. Porque, por exemplo, os shoppings na pandemia ficaram fechados.
Os fundos imobiliários de shopping pararam de pagar e as cotas caíram. Por isso que é um pensamento de longo prazo. Acúmulo de patrimônio que você tem que pensar em longo prazo. E aqui eu trouxe um exemplo de fundos de ações, mas fundos dos mais variados, né? Ou seja, fundos onde tu delega para o gestor a administração daquele portfólio. Existem vários fundos de longo prazo, fundos de ações, fundos agressivos, fundos de alternativos, que podem gerar para vocês um acúmulo de longo prazo, um retorno de patrimônio. Se vocês pegarem os principais fundos aí da indústria, vocês vão ver que eles realmente, se você pegar um prazo de 5 anos para cima, eles entregam um belíssimo retorno aí para o investidor. Mas você tem que aceitar, vamos dizer assim, né, a dor de barriga da bolsa no meio do caminho, certo? Depois, a gente vem para os investimentos para aposentadoria. Tá? Aqui também com a visão de longo prazo, mas eu quis trazer esse ponto aqui, que é o ponto da previdência privada. Tá? Por quê? Quem está pensando em longuíssimo prazo, você pode utilizar alguns benefícios fiscais que os planos de previdência privada podem dar para você. Por um exemplo, né? Se você tem aí um VGBL, né? VGBL regressivo, o VGBL ele tem um caráter mais de seguro, né? Então, hoje tem alguma discussão jurídica, mas ele não entraria no inventário, não pagaria tantos impostos, né? Então teria esse caráter aí mais de seguro, né? Então o VGBL. E se ele for regressivo, depois de 10 anos, o imposto dele cai para 10%. 10%. Isso na indústria não existe. Ações, por exemplo, você vai pagar 15%. Fundos de ações, você paga 15%. Fundo imobiliário, quando você vende uma cota com lucro, você paga 20%. Então, só o ganho de pagar menos imposto já é uma vantagem. Só que, como eu falei, depois de 10 anos, aquilo que você passa para 10%. Ou seja, ele é um investimento de longuíssimo prazo, para aposentadoria. Então, é um investimento para aposentadoria. Entendeu? Então, uma dica de investimento bem interessante aí, especialmente para você que é novo, é monte um portfólio. Bote um ativo para curto prazo, faça sua reserva de emergência, monte ativos para longo prazo, monte uma previdência complementar. Hoje você consegue fundos, né? Você não consegue aplicar no ativo direto através de previdência, tá? Mas hoje você consegue, na indústria de fundos de investimento, ótimos fundos de previdência, certo? E aqui, eu dando a dica para o profissional liberal, especialmente para você da área da saúde, o VGBL regressivo tem esse caráter mais de seguro e tem essa questão do regressivo, a alíquota do regressivo do imposto de renda que chega a 10%, ou seja, a menor alíquota que você vai ter. Outra questão, se você vai comprar um fundo de investimento normal, existe uma coisa chamada como cotas, ou seja, o fundo vai descontando o imposto ao longo do tempo, comendo as suas cotas de fundo. Na previdência privada você não tem como cotas. Outra questão, quando você vai mudar uma estratégia, você investiu em alguns fundos de investimento e daqui a pouco o mercado virou e você quer mudar a sua estratégia. Você vai ter que liquidar aquele fundo, pagar imposto para entrar em outro. A previdência privada você consegue migrar de fundos de uma hora para outra sem pagar nada de imposto no caminho. Se você vai pagar imposto lá no final, na hora que for sacar. Ou seja, você paga menos imposto depois de 10 anos, você não paga imposto para trocar de fundo de um para o outro, você não tem como cotas. Isso é uma vantagem tributária muito importante. Pensamento de longo prazo. Plano de aposentadoria. Investimento de aposentadoria. Isso é ter inteligência financeira. Isso é entender os caminhos. E ver como é que você pode ganhar mais. Perfeito, gente? Vamos lá então, vamos seguir. E aqui a gente vai chegar na parte do portfólio. Um portfólio para cada objetivo. E aqui é que eu mato a charada, né? Diversificação é a palavra, certo? A gente brinca muito com o trabalho no mercado financeiro, que o único almoço grátis que o mercado te dá é diversificação. Eu não sei o que vai acontecer, ninguém sabe, mas eu posso me diversificar para vários cenários. E aqui eu trouxe alguns cenários, por exemplo. Inflação, deflação, um grande crescimento econômico, um declínio econômico. Ou seja, tem vários cenários que podem acontecer. E na hora de você montar o seu portfólio de acordo com os seus objetivos, você tem que pensar justamente nesses cenários e diversificar o seu portfólio. Então, qual é o melhor investimento para o médico, para um dentista, para um profissional da área de saúde? É um investimento diversificado que atende aos seus objetivos e seus interesses. Entendeu essa? Um investimento diversificado que atende aos seus objetivos e aos seus interesses. Existe um estudo da Vanguard Asset. A Vanguard é uma gestora americana, uma das mais antigas. E eles têm alguns bilhões, talvez até trilhão, sob gestão. Né? E tem um estudo dele que pega a composição e o retorno dos fundos ao longo de muito tempo. Né? E eles fizeram um estudo mostrando que do retorno total que o fundo conseguiu entregar, 78%, 78% a 80% vem de uma diversificação adequada. Vem de saber alocar em diversos setores para os vários acontecimentos macroeconômicos, ou seja, vem da diversificação do portfólio. Só
12%, 15% talvez, vem de você acertar um grande ativo. Aí eu acertei a nova Magazine Luiza. Né? É muito difícil isso acontecer. Tá? Então é raríssimo, é a menor probabilidade. O que traz retorno a longo prazo é ter uma diversificação adequada do seu objetivo e que vai se moldando de acordo com o que o mundo acontecer. Então, se tiver inflação, a gente vai adequar o portfólio para a inflação. Se tiver deflação, a mesma coisa. Maior crescimento, talvez se expõe um pouco mais ações. Menor crescimento, não. Então, essa é a regra de ouro. Certo? Diversificação. Guardem essa. Eu vou até repetir essa frase que eu gostei muito. Né? Qual é o melhor investimento aí para o profissional liberal, profissional da área da saúde, médico, dentista? É um investimento diversificado que atende o seu objetivo e o seu perfil de risco. Olha que legal. É isso aí. Tá bom? E aí, eu vou trazer aqui um portfólio para a gente estudar. Tá? Um portfólio mais conservador. Eu quero mostrar algumas nuances. E um portfólio mais agressivo. Aqui um disclaimer, tá? Eu peguei esses portfólios aqui da XP Investimentos. Né? A XP Investimentos é uma casa que eu trabalho, sou assessor credenciado da XP. Então, não é uma dica, não é uma recomendação de que você tem que comprar ou tem que fazer isso, apenas para estudo, certo? E o material que eu vou mostrar aqui veio das carteiras que a XP monta, tá? Carteiras incríveis, tem várias carteiras lá, mas eu trouxe uma mais conservadora, para a gente falar um pouquinho, uma mais agressiva, só para vocês entenderem e até enxergarem os retornos dos últimos anos dela. Então, o que é uma carteira conservadora? O que é uma pessoa conservadora? Uma pessoa que busca mais segurança e liquidez. Ou seja, pessoas que começaram há menos tempo nos investimentos, então tem menos conhecimento. Se você tem menos conhecimento, você não vai se arriscar. Vai primeiro botar o pezinho na água para depois se jogar. Então, pessoas que preferem baixa volatilidade. O que é volatilidade, velho? É aquela ondulação da carteira. Uma hora rende 5, uma hora rende menos 10. Né? E quem pretende utilizar os recursos nos próximos 12 meses. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, de comprar uma casa nos próximos 12 meses, e você tem 200 mil para dar de entrada nessa casa, você não pode correr o risco de daqui 12 meses esses 200 mil virarem 150. Esses 200 mil tem que ser no mínimo 200 mil ou mais, de preferência mais. Ou seja, se você pretende usar o recurso nos próximos 12 meses, você não pode alocar esse recurso em algo que possa ter grande volatilidade. Ou não ter nenhuma previsibilidade, como as ações, por exemplo. Certo? Agora, quem é que vai ser mais agressivo? Justamente aquele investidor que tem uma visão de mais longo prazo. Tem essa diferença. O primeiro, usar os recursos no curto prazo. O segundo, buscar retornos no longo prazo. 6 anos ou mais. Porque quando você consegue enxergar ações, por mais que elas oscilem, no longo prazo elas tendem a entregar um bom retorno. Então se destina a quem busca retornos no longo prazo, 6 anos ou mais. Entendem, lembra, pessoas que começaram investimento há pouco tempo é conservador. Pessoas que entendem que para ter retornos maiores, muitas vezes vão exigir um risco maior, risco de retorno, e já tem algum conhecimento sobre as classes ativas. Ou seja, uma pessoa que já estudou um pouquinho, uma pessoa que entende os riscos, uma pessoa que já está habituada, uma pessoa que já investiu. Essa é uma pessoa que vai ter uma visão mais agressiva da sua carteira. Mas, Guilherme, o que isso conversa com a questão aqui dos ativos? Na parte de acumulação de patrimônio, na parte de longo prazo, de novo, tudo é portfólio. A gente vai conversar um pouquinho. Mas você pode deixar um pouco menor. Eu sou mais conservador, eu posso deixar um pouco menor a minha parte de agressiva, né, para acumulação de patrimônio, já que eu não quero oscilar tanto. Vou deixar só 10%, 5%. Agora, na parte aqui da aposentadoria, do plano de previdência, por exemplo, aqui você pode trabalhar com fundos conservadores, pós-fixado, tesouro direto. Então, aqui na parte da previdência privada, com a visão de longo prazo, ganho fiscal, né? Você pode trabalhar a previdência privada mesmo sendo super conservador. Tá bom? Então aqui não implica em nada. Mas vamos dar uma olhada então nos portfólios. Trouxe aqui 2 portfólios, no caso, né? O da esquerda é o que é mais conservador, o da direita aí é o mais agressivo. Vocês podem ver da esquerda, 76% da carteira está em pós-fixado. Ou seja, o que é o pós-fixado? É justamente aquele que está andando junto com a taxa Selic ou CDI. Ou seja, esse é um investimento mais conservador possível. Normalmente esses investimentos têm grande liquidez. Né? Então, ou seja, tudo que eu falei, pensando em liquidez e assim por diante. Depois vai ter um pouquinho de pré-fixado e um pouco de ativos ligados à inflação. Se você for somar ali, tem mais de 85%, praticamente 85% dessa carteira esquerda está em renda fixa. Pós-fixado, renda fixa inflação, renda fixa pré-fixado. Depois tem mais um pouquinho, 3% em renda fixa global, diversificação aí de globo. Só para depois, tu vai ver ali que renda variável,
Renda variável tem 1%. Multimercado, que tem um pouco de tudo, tem aí 11%. Então, 1% em renda variável, 1%. Pensa naquela ideia de longo prazo, então, às vezes você pode deixar 1%, 2%, um pouco mais agressivo. Mas agora olha para o outro lado, na direita, um portfólio mais agressivo. Então vai ver que, na verdade, de pós-fixado tem 3%. Olha só, o outro tem 76% e o outro tem 3%. Olha que loucura, certo? Olha a parte de renda variável. A parte de renda variável vai para 34% no agressivo, 34% frente a 1% no outro. Ou seja, essa pessoa da direita, que é agressivo, ele está muito mais querendo um retorno de longo prazo maior e ele aceita que no curto prazo a carteira dele vai ter oscilação. Para você ter uma carteira como essa da direita, que é um investidor mais agressivo, primeiro você tem que ter conhecimento do que está fazendo, entender que vai ter volatilidade e pensar em mirar no longo prazo. E não tem problema nenhum você ser uma pessoa mais conservadora. Não tem problema nenhum. Se está dentro dos seus objetivos, show de bola. Tá bom? Mas olha só que legal. Vamos dar uma olhada no que está o retorno nessas carteiras. Eu trouxe aqui um comparativo. Primeira coisa que eu quero que vocês observem nesse comparativo. Olha a oscilação das carteiras. A carteira de cima é a carteira conservadora e a carteira de baixo é a carteira mais agressiva. Olha a oscilação. Enquanto a carteira conservadora teve um pouquinho de oscilação ali em março de 2020 contra a pandemia, ela basicamente anda reto, acima do CDI, que é a linha cinza, que é a taxa básica, né, que acompanha a taxa básica, mas basicamente sem muito sobressalto. Agora olha a carteira de baixo, olha a carteira do perfil mais agressivo. Olha como ela oscila. Olha a queda que ela teve. Ela está subindo muito bem em 2019, mas olha a queda acentuadíssima que ela teve ali na pandemia em 2019. Depois subiu de novo, e olha a queda que ela teve ali de julho de 2021 até agora, março de 2022. Caiu bastante, depois oscilou bastante. Vocês enxergam que ela entregou mais retorno. É claro também, se vocês notarem aqui, ela está em um ano a mais, tá? Uma de janeiro de 2019 e outra de março de 2018. Mas no mercado normal, saudável, a carteira agressiva vai entregar mais retorno no longo prazo, mas ela vai te dar muito mais volatilidade. Então você tem que estar muito esperto, entender isso, entender seus objetivos, entender o que você quer, para que então você consiga montar um portfólio adequado aos seus objetivos. Aos seus objetivos. Não tem bala de prata, não tem fórmula mágica. Tem que entender quais são as suas necessidades, entender qual é o risco que você está disposto a tomar, o prazo que você tem de investimento, e fazer uma diversificação. Diversificação é o único almoço grátis que nós temos no mercado. Certo, pessoal? Então, eu quero deixar essa mensagem. Aqui a mão na massa é rápido. Eu acho que é muito importante que vocês tenham isso. Então, não existe balde de prata, como eu falei, né? E vocês têm que ter uma estratégia desenhada, certo? Contem conosco. Tudo que vocês precisarem, nos chamem. Podem mandar mensagem aqui nesse vídeo ou chamar no Instagram, nos siga no Instagram. E a gente vai conversando, tem toda a parte aqui de finanças pessoais, tem toda a parte de consultório. A ideia é que a gente traga bastante conteúdo bem legal para vocês. Tá bom? Pessoal, um abração, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que momento que você está assistindo. Bom fim de semana, bom dia de semana, sei lá. Um abração, até mais e a gente se fala. Um abraço!